Perfeito! Segundo informações do Google Meet, nossa reunião está sendo gravada. Eu sou o professor Antônio Roveroni. Estou aqui hoje numa sessão de luxo, acompanhado de outros professores da nossa querida Universidade de Gurupi, professora Cibele Belezia, professor Paulo Isídio. Estamos juntos para fazer uma breve sessão de comentários a respeito do evento no Dia da Democracia da Associação Brasileira de Direito Constitucional, um dia cheio de palestras, de falas de ministros do Supremo, de comunicadores, juízes, e concluímos aí com a fala do ministro Paulo Guedes, da Economia. Antes de mais nada, informar aos amigos, são agora 28 pessoas nessa sala, informar que a reunião está sendo gravada e nesse sentido, a permanência na sala implica na autorização para a gravação de sua participação. Lembrando que, posteriormente, esse vídeo será postado no canal do YouTube do professor Antônio Roveroni, e se os professores que estão envolvidos nessa atividade acharem por bem exibir essa palestra ou esse encontro para outras turmas com finalidade pedagógica, todos os direitos são cedidos da Universidade de Gurupi. Muito boa noite. Eu vou chamar a professora Cibele Belezia, primeiro as damas, né, professor Paulo Isídio, para dar as boas-vindas aos colegas, aos alunos. Estamos aqui com alunos, né? Agora são 29 pessoas na sala. Boa noite, professora. Boa noite, professor Roveroni. Obrigada por permitir, né, que a gente participa dessa atividade, foi o dia todo. Eu passei o link para os meus alunos, alguns estavam participando. Passei o link dessa aula para eles também, neste primeiro horário. Boa noite, professor Paulo Isídio. Boa noite a todos os alunos, né? Fico feliz espero que os debates aqui sejam proveitosos e que eu vou aprender agora com vocês o que é que aconteceu na parte da manhã. Infelizmente, não deu para me acompanhar na parte da manhã e parece, pelos comentários, que a parte da manhã foi bem interessante, né, com a fala da ministra Carmen Lúcia, do Alexandre de Moraes também foi de manhã, né, parece. Eu só vi, mas eu não pude escutar. Eu espero ouvir de vocês o que foi interessante. Vamos lá. Isso mesmo, professora. Isso mesmo, está chegando a nossa querida Ariana Abrão. A Elisângela Pérez dá boa noite para a gente. Realmente, de manhã, ministra Carmen Lúcia, eu vou tentar pegar os resumos das palestras que eu fiz e colocar numa fonte maior e apresentar para a gente fazer uma passagem. Mas antes, boa noite, professor Paulo Isídio. Professor Paulo Isídio, que prazer ter aqui com o senhor, nós que já fizemos algumas lives juntos. Professor Paulo Isídio da Silva Rezende, seja bem-vindo, professor, uma boa noite para a turma. Agora são 34 pessoas na sala. Maravilha. Boa noite, professor Roveroni, nosso anfitrião aí. Mais uma vez, parabenizo pela iniciativa, desde a graduação que estivemos juntos, e aqui para mim é uma honra mais uma vez mencionar, né, o senhor, a professora Cibele, os professores da graduação, e muito feliz por sempre estarem antenados desses eventos e trazendo coisas interessantes e novas para nós. Parabéns aí pela iniciativa. Boa noite a todos os alunos. Boa noite aí para a minha turma do 10º período. Estou olhando que tem alguns aqui. Daqui a pouco eu vou dar uma conferida, tá? Então, é isso aí. Vamos continuar com a sequência aí e a organização do professor Roveroni. Muito bem, muito obrigado, professor Paulo Isídio. Agora, segundo informações, 34 pessoas na sala. Eu vou começar abrindo a fala aí, algum acadêmico que queira falar, queira colocar sua impressão sobre o evento do Dia da Democracia. Vamos abrir a palavra aqui. Estamos aguardando vocês, hein? É só abrir o microfone e falar. Cadê o povo? Não, a impressão que eu fiquei é que a democracia no Brasil tem problemas sérios, né? Todos os palestrantes são unânimes nesse ponto. E aí alguns apontam outras soluções, né? Outras soluções possíveis, mas não, assim, eu não percebi assim que nenhum tinha uma resposta assim conclusiva para resolver o problema.
Rovera, seu microfone está desligado. Obrigado, professor Paulo Isídio. Realmente, Marco Antônio, muito obrigado pela participação, mas realmente, pelo que nós ouvimos durante o dia todo, não só a democracia brasileira, mas as democracias estão passando um momento de crise. Alguns palestrantes apontaram os problemas, e eu estou... Professor Welson Rosário, seja bem-vindo, que bom tê-lo aqui. Vou até abrir a palavra para o professor Welson, enquanto ele dá o boa noite dele, eu vou terminando de formatar aqui o documento dos resumos. Boa noite, professor Welson. A palavra é sua. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas, tudo bem? Roveras, parabéns aí pela iniciativa, muito bacana aí. A gente está acompanhando esse evento aí durante o dia e hoje, agora ao final, está fazendo esse bate-papo aqui. Cumprimentar os demais professores que estão na sala, cumprimentar os acadêmicos e acadêmicas que estão aí também interagindo. Muito importante isso, né? Eu até fiz uma fala lá no grupo, só fazendo um adendo rápido sobre essa questão das palestras, né? Que me causa muita espécie quando você vê pessoas democraticamente indo para as ruas e usando da democracia pedindo para que volte uma ditadura militar, por exemplo. Me causa muita estranheza isso, mas a democracia tem disso, né? Como os palestrantes falaram, é o pluralismo de ideias. Agora, se há aquelas pessoas que usam a democracia para pedir a volta da ditadura, é legítimo, mas me causa estranheza, né? Então, um grande abraço a todos, estou acompanhando a discussão aqui, devolvo a palavra para o professor Roveroni. Grande abraço. Muito obrigado, professor Welson Rosário. Eu só quero confirmar com vocês se está aparecendo aí na apresentação um documento de texto. Tá, professora? Ótimo, muito bem. Então, eu vou tentar passar rapidamente aqui. É claro que tudo está registrado lá no canal do YouTube. E agora que está dizendo para mim que eu estou apresentando minha tela. Né? Lá no canal do YouTube está tudo registrado, as palestras e tudo mais. Muito bem, agora está aparecendo aqui que eu estou apresentando para todos. Gidalt, obrigado aí pelo dar o toque, né? Então, eu vou tentar passar rapidamente. Se alguém quiser pontuar alguma coisa, porque nós temos pouco tempo, a professora Cibele tem aula agora às 9 horas, nós temos pouco tempo, então eu vou tentando passar rapidamente. Se alguém quiser pontuar alguma coisa, é só pedir a palavra, beleza? Então vamos lá, né? Começou com a ministra do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, e ela começa perguntando assim, será que nós somos menos democratas? Se a democracia é a melhor forma de convivermos, por que tantas dúvidas? Que ele começa falando, ela começa colocando isso, por que temos dúvidas quanto à democracia? Né? Aí fala dos 32 anos da nossa Constituição, e diz que temos uma história que o nosso cidadão brasileiro sempre esperou que o Estado fizesse alguma coisa e nunca atuou para que o Brasil seja o Estado que queremos. Né? E aí ele diz lá, ela diz que o Estado brasileiro veio antes da sociedade brasileira. E, de fato, ela tem razão. O Estado brasileiro foi criado lá pela monarquia absolutista portuguesa, que chegou e formatou o Estado. Depois eles formaram, tem um povo morando lá. Né? Então, nós temos esse costume, a ministra pontuou muito bem isso. E aí ela diz lá, precisamos superar a ideia de que as constituições devem vir de gabinetes palacianos, as constituições devem vir da sociedade. E aí ela fala muito em liberdades, pergunta se nós respeitamos a nossa Constituição, lembrou o Ferdinando Lassalle, né, para que a Constituição não seja apenas uma folha de papel, o que precisa ser feito. E aí ela fala a questão dos objetivos da República, né, a sociedade livre, justa e solidária, e colocou uma frase de muito efeito, né, mais que garantir liberdades, nossa sociedade precisa garantir espaços de libertação ou de igualação, falando que a urgência tem urgência, né, e aí ela fala em nome das mulheres, foi uma passagem que eu achei muito bacana, porque ela, como ministra do Supremo, e como mulher,
um depoimento dizendo assim: nós temos certeza que vocês, homens, nos olham com ares de superioridade. E aí está a professora Cibele. Professora Cibele, a senhora sente isso também? Às vezes, sim. Né? Porque os homens, eu acho que é inerente, né, a pessoa, né, homem, eles, sei lá, acho que é desde sempre isso, né? O homem sempre olha a mulher que achando que ele é sempre superior em todos os sentidos, né? Infelizmente, nós temos que sempre demonstrar e mostrar e mostrar que não é isso. Isso aí. Será que foi desde sempre mesmo? Né? É a dúvida que a gente coloca. E aí ela fala em construir uma cultura de democracia. Quem quer falar? Não, pode continuar aí, depois o senhor abre oportunidade para mim. Pode falar, Moisemar. Pode concluir com a fala aí. Aqui eu já vou passar lá. Desculpa, estou tentando passar o mais rápido possível aqui, lembrando que nós estamos improvisando aqui, você que está vendo a gente no YouTube aí, sei lá, no ano 2050, nós estamos aqui enfrentando a pandemia com Covid-19, aqui é o curso de Direito da Universidade de Gurupi, estado do Tocantins, e nós não deixamos por menos, nós estamos enfrentando a pandemia e tentando fazer o máximo possível para manter as atividades acadêmicas. Né? Então, ela fala lá da construção de um caldo cultural democrático, ou seja, uma educação que ela vai terminar. Né? Tem uma fala aqui muito interessante, ela diz lá: é preciso educar para a democracia. Essa é a fala da ministra Carmen Lúcia. Aí, logo depois, veio o Luiz Felipe Pondé, mas parece que o Moisemar quer falar alguma coisa, né, Moisemar? Sim, senhor. Boa noite a todos aí, os professores. Antônio Roveroni foi professor meu de constitucional nas primeiras matérias ali da UNIRG. Professora Cibele, atual professora de Direito Processual Penal. Professor Paulo Isídio também, que deu aula aí nos períodos anteriores aí. Boa noite a todos. Os alunos também que estão presentes na sala. Eu não pude acompanhar o projeto, né, por inteiro, porque por as metades não tem nem como eu falar algo sobre o que foi dito. Então, poucas informações eu detenho. Mas, assim, uma opinião que eu tenho a respeito de tudo, pelo que o senhor já tem falado aí, e os demais professores, que o grande problema hoje na nossa democracia também se dá pelo fato da dificuldade cultural que tem o brasileiro em divulgar, difundir as ações que realmente faz de nós uma nação democrata. E isso é um problema que poderia, né, sugestivo, inserir principalmente as matérias de direito constitucional, direito civil, direito do trabalho também, nas matérias desde o ensino fundamental, ter os conceitos já precípios. E também a questão de, principalmente nessa área da educação, tentar fazer com que as pessoas tenham pensamentos que sejam voltados para o que seja mais equilibrado, que não haja uma manipulação, nem para a direita, nem para a esquerda. Não inserir na mente do aluno a questão de idealismo, né? Isso aí voltado tanto para um lado como para o outro, mas sim que tem um objetivo de educar, né? De fazer com que a pessoa cresça sabendo, tendo conhecimento dos seus direitos, e não só dos seus direitos, muito mais dos seus deveres, né? Porque a partir disso aí, a partir do momento que a pessoa conhece seus direitos, conhece seus deveres, é que pode-se dizer que uma sociedade é democrata e que ela também é participante e usufrui dos seus direitos e das suas garantias fundamentais, assim como é previsto na Carta Magna, né? E aí, a partir daí, na prática, deixaria de ser apenas um papel, como pontuou a ministra do Supremo Tribunal. É isso? Muito obrigado, Moisemar. Realmente, ela pontuou bem. Nós precisamos de uma cultura para a democracia, precisamos melhorar a nossa cidadania, a gente tem insistido muito nisso. Me lembrei agora do professor Jorge Miranda, grande catedrático da Universidade de Lisboa, na abertura do segundo Congresso de Direitos Humanos aqui em Palmas. Eu ouvi dele assim: quando o povo presta, é mais fácil, né? Claro que ele pode falar isso dentro de um parceiro do Canotilho,
ele pode falar isso com toda a propriedade. De fato, uma educação para a democracia e, sobretudo, educação para a cidadania se faz necessária. Vamos dar sequência, então. Eu vou tentar passar um pouquinho do que disse o filósofo Luiz Felipe Pondé, né? Que ele coloca a democracia como ele tenta fazer a questão da democracia uma análise um pouco crítica, né? E ele diz lá, olha, isso que chamamos de poder sempre sofre o risco de cair na violência, por isso o poder precisa controlar o próprio poder. Ele coloca uma ideia central da democracia. A democracia, ela pressupõe a limitação do poder, como mais tarde vai falar o ministro Luiz Roberto Barroso, né? E aí, aí eu faço uma pergunta aqui, que eu trabalho o mito lá no direito constitucional, na verdade, eu trabalho lá a questão do mito, e ele vai, ele pontua uma coisa assim, ó, muito interessante, que eu acho que dá uma boa discussão. Ele diz lá que a democracia, historicamente, é um regime fraco, no sentido de regime sempre aberto a instabilidades. E, de fato, né, gente, nos regimes que não são democráticos, qualquer risco ao detentor do poder, ele manda matar, né? Como nós vimos que aconteceu lá com o terror nos jacobinos, na Revolução Francesa, a gente viu mesmo, né? A gente sabe do que está falando, nós aqui do nosso curso de Direito, né? Aquela última palestra lá que fica inventando coisa, né? Nós vimos as monarquias absolutistas, as ditaduras sanguinárias, você pega aí Fidel Castro, né? O próprio Maduro hoje na Venezuela, na Coreia do Norte. Então, realmente, o problema das democracias pode ser, né, segundo pontua o Pondé, nesse sentido, como a democracia é aberta à discussão e todas as pessoas podem colocar os problemas que vêm nas democracias, eles são regimes fracos, né? Será que é de fato um regime fraco ou é assim, né? O que é preferível, então? Um regime forte de governo onde não se tem liberdade, isso também se colocou lá, ou um regime fraco como a democracia? E aí ele segue, né? Que nos momentos de instabilidade são as cortes supremas que vão tomando papéis relevantes, e de fato elas tomam papéis relevantes. E aí ele vai lá, né? Se as democracias têm uma vocação em transformar tudo em política, o aumento da participação do Supremo nas decisões do país faz com que a corte entre no jogo político e a população percebe esse processo. E muitas vezes, ao perceber esse processo, abre-se espaço para uma crítica que faz as Supremas Cortes, e nós vimos que é um risco das democracias, no sentido de que, esses caras aí estão fazendo política, o lugar deles não é fazer política, quem faz política é o político, o juiz tem que só julgar, né? Como se julgar fosse fácil, né, professor Zibeli? O que a senhora acha disso? Julgar é só dizer o que está na lei, até parece que os casos que aparecem para os juízes são resolvidos assim, né? Não, não é assim não, né? A gente sabe que uma que a gente traz a história de vida da gente, né? Então a gente já traz a carga de criação, a visão que a gente foi criado, visão de mundo, todo mundo, né? Ninguém é uma ilha, então a gente já traz, todo mundo tem inerente a isso, né? A sua personalidade. E outra que você analisa os casos, não é friamente na lei, não, porque senão seria muito fácil, né? Imagina, você pega a lei e fala assim, tal, foi fazer o que o Marco Aurélio fez aí, né? Pegar o 316, né? Se está certo ou errado, não vou entrar nisso, mas é o que ele fez, pegou friamente e aplicou. Muitas vezes a gente não pode fazer dessa forma, né? A gente tem que verificar todo o contexto e como aconteceu, né? É isso aí. Professor Alveroni? Estou ouvindo, Roberto. Não, antemão, as palestras muito proveitosas, muito proveitosas. Parece que a conexão do Roberto... Tá ruim, né? Oi, boa noite. Tá escutando? Pode falar, Roberto, claro. Tá chegando. Pode falar, Roberto.
Tudo bem, doutora Sibeli, doutor Roveroni, doutor Paulo Exídio? Não, é porque o doutor Roveroni falou aí do STF, né? Essas críticas que o STF está sofrendo ultimamente, mas isso, eu acho que dentro dos 32 anos de democracia, no governo Bolsonaro é que teve mais essas dissidências, assim, essas fricções entre os três poderes, né? Que é inerente até de Montesquieu, né? A tripartição de poderes, um fiscalizar o outro para não ter os freios e contrapesos, chamado. Quando um poder... Eu busquei aqui no poder, ele também coloca isso, né? Como a democracia trabalha com o poder compartilhado, olha só, a fragilidade dos regimes democráticos, nenhuma das instâncias de poder consegue lidar bem com o regime de poder compartilhado. Travou, Roveroni. Verone, o seu tá desligado. O Verone, acho que travou, né, gente? A internet dele deve ter caído. Travou. Ele volta agora mesmo. Ele volta. Sempre acontece. Doutora Sibeli. Oi, Roberto. Só para me fechar meu raciocínio, que eu acho que travou lá do Roveroni, o STF, ele tem, no meu ver, e eu já vi outras pessoas entendidas de direito falar, o STF, esse intervencionismo do STF e do próprio Congresso Nacional em relação ao governo Bolsonaro, isso não foi visto nos governos anteriores. Isso é por conta das vezes ele quer extrapolar os seos poderes. E aí os outros poderes têm que controlar, os freios e contrapesos, chamado teoria de Montesquieu, que a Carmen Lúcia falou com propriedade. Por isso que eu gostei muito também dessa passagem, Carmen Lúcia. Só isso, professor. Obrigado. Quer fazer alguma intervenção, Paulo Exídio, da fala do Roberto? Não, professora. Não. Roberto. Eu assisti a palestra da Carmen Lúcia. Rapaz, eu também não escutei, não. Só que tem que, assim, pelo seu... o problema, Roberto, que eles estão judicializando tudo. E você sabe, quando o Poder Judiciário é chamado em alguma questão, ele não pode deixar de se manifestar. E o Supremo é um órgão, além de judicial, ele é um órgão político. Todo mundo sabe, ninguém foge disso. Todo mundo sabe. Então, se ele está sendo chamado, eu acho que é o excesso de chamamento do Poder Judiciário, uma coisa que poderia ser direcionada para o Legislativo. O Executivo decidir lá com o Legislativo, muitas vezes, a norma não está atendendo, precisa fazer uma reforma numa lei e tal, o Poder Executivo entra com o projeto de lei, ou o Poder Legislativo também, mas só que tem que, como eles estão, o meu modo de ver, é que eles estão chamando muito o Judiciário para todas as questões. E chamando o Poder Judiciário, não pode deixar de se manifestar. Ele não pode falar, eu não vou decidir, não quero saber disso. O problema é esse. Eu acho que é a alta judicialização de tudo que está acontecendo, infelizmente. Verdade, doutor Sérgio, mas eu estou dizendo a questão que está tendo uma fricção entre os três poderes. O Bolsonaro ele teve problema também com o Congresso Nacional, em outrora. Não é só com o STF, em loco, né, em caso. Né? Você está entendendo? Que é o meu ponto de vista? Entendi, mas como eu insisto em falar, como o Supremo não é um órgão também político, dá esses conflitos mesmo. Então, vai haver uma ponderação entre o Poder Judiciário, entendo, entre os ministros, né? Quando eles verem que estão extrapolando, e também o Poder Executivo não está extrapolando, e o Poder Legislativo tem que ter realmente essa ponderação, que se não houver, é perigoso haver uma ruptura até, um problema mais sério, né? Então, é isso aí. Tem que ter este bom senso
né? O bom senso de saber até onde pode ir cada poder, tá? Gente, cadê o Roveroni? O Verão perdeu a conexão. Pois é. Hã? Oi, professor. Que é? É o Léo. Ele disse lá no grupo que não está conseguindo voltar. Ah, Isso. tá. Eu saí do grupo lá da democracia. Quem é que assistiu a palestra pode ir falando para a gente aí, que eu não assisti. Eu não assisti as palestras de manhã. Vocês, alunos que assistiram, pode ir comentando aí para a gente. Professor, é o Léo, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta. Leonardo, tudo bem? Tudo bem? Boa noite a Bem-vindo, todos. professor Leonardo, agora como professor. Pois é, grande satisfação. Vocês são referências, foram referências para mim. Aprendi Você está muito. na faculdade, tá? Como professor, Leonardo? Tô dando empresarial. Professor, Tô empresarial não e sabia, não. Pois é, Que não coisa boa! Que seja bem-vindo, então, aí. Não sabia, não. Obrigado. O professor já sabia, o professor Paulo Isídio me ajudou muito. Você é eternamente grato, mas obrigado, viu, professor? Você sabe a luta. Mas tudo tem mérito seu também, né? Pode ter certeza. Travou, Guilherme. Travou também. Travou, mas voltou. Mas voltou. A senhora falou que está tendo assim, esse excesso de judicialização. Você não percebe que está havendo uma terceirização do poder legislativo e, com isso, os próprios congressistas não estão percebendo que eles estão diminuindo o poder deles, essa transferência de poder, e tudo que é contra o que eles não gostam, eles recorrem ao judiciário, e com isso enfraquecendo o poder legislativo, isso em um futuro muito próximo se tornar perigoso, até mesmo uma arma contra eles. Eu entendo, sim, que eles devem, né? Mas isso, como a gente, infelizmente, é um jogo político, será por que eles estão abrindo mão de legislar? Né? Será que eles estão tentando, para fazer frente a um conchavo, né? Se darem bem entre o executivo? Muitas vezes tem algumas pautas legislativas que vão contra, até assim, a população mesmo não gosta, mas são necessárias, né? Então, período político, período eleitoral agora. Ninguém quer fazer nada que vai desagradar, em tese, muitas vezes são reformas necessárias, mas não quer fazer porque vai mexer na base, onde ali o indivíduo tem a sua paz política, entendeu? Então, assim, é muito complicado fazer essa análise, assim, né? Tem que fazer uma análise mais profunda. Até o Nelson Jobim até fez uma análise, porque ele já foi presidente da Suprema Corte, também já foi deputado. Aí ele fez uma análise de que, antigamente, o legislativo, você tinha os líderes, né? E tinha uma força muito grande, a questão de tudo passava na mão dos líderes, para depois chegar no entendimento, que era o jogo político, né? Aí o Severino Cavalcante destruiu esse jogo político, essa estrutura, essa regra informal que existia dentro do Congresso. E aí ele explica que, a partir disso, que houve um enfraquecimento da estrutura dentro do próprio Congresso. E ele vai explicando que, por isso que você tem muito... O legislativo hoje ele é muito mais fraco, em termos de estrutura de partidos mesmo. Você tem muitos partidos e dificuldade, com grande quantidade de partidos, você chegar se você fechar um acordo, né? E aí foi essa explicação que ele deu, porque o legislativo está fraco, é um poder hoje fraco. E aí acaba que o judiciário toma, né, como o legislativo está fraco, você tem uma crescente do poder executivo, acaba que judicializa. Isso. E ele também explicou que ele até deu um exemplo lá, que as leis, às vezes, quando você vai formar, no Brasil a gente tem isso, a gente formula a lei de forma ambígua. Por quê? Porque às vezes você tem que agradar gregos e troianos. E aí, a lei se defende um lado socialista, mas ao mesmo tempo capitalista. E aí, como o legislativo não dá uma solução, não bate o martelo, acaba que deságua no judiciário. E o judiciário tem que falar, dar a palavra final. Isso. E aí ele fez até uma crítica ao judiciário também, que ele falou que um grande responsável também dessa estruturação é a TV Justiça. Porque aí começou a mostrar mais a imagem dos ministros do STF, e aí os ministros começaram a decidir mais por conta de aparecer na mídia.
que ele fez essa crítica, né? Que na época dele não tinha isso. Eu discordo disso aí, viu? Eu acho que esse negócio de que a TV Justiça influencia e que dá um papel de vamos dizer, proeminência ao Supremo, eu acho que isso não, eu sou contra isso aí, eu sou totalmente a favor da TV Justiça. Não entendi, isso é contra a TV Justiça ou contra o que ele falou, a declaração de que a TV Justiça dá uma proeminência para os ministros do STF, aquela coisa. É aquela história que eles dizem lá de que a TV Justiça influencia. Eu não, eu sou a favor da TV Justiça, eu acho que os julgamentos supremos são de importância cada vez mais evidente na sociedade. Não adianta dizer que o judiciário não tem poder político, porque se não fosse poder político, nem poder era. E a questão da TV Justiça dá transparência e visibilidade aos julgamentos. É nesse sentido que eu digo. Consegui voltar, hein, gente? E olha, 34 pessoas na sala, estou feliz aqui, vou ver se salvo esse vídeo. Roveroni? O Verônio está ouvindo? Professor Leonardo Torres, prazer em tê-lo aqui, é uma grande honra. Valeu. Grande honra. Só completar sua fala, até mesmo porque todo processo, em tese, a regra é público, né? Então, não tem por que ficar escondendo julgamento se todo processo, em regra, é público. A exceção é o segredo de justiça. Então... E eu também penso que não atrapalha, não. Concordo contigo. Pelo contrário, é a democratização da justiça. Igual... Mas a crítica dele, do Nelson Jobim, era mais pelo fato de que muitos juízes votam mais para aparecer no jornal, ter o nome deles. Uma coisa mais de vaidade, entendeu? Mas eu entendo sabe por que não se influenciasse, eles não votavam em pautas contra, que a sociedade não quer. Olha, aquele juiz imparcial que não sente as pressões e tudo mais, ou ele não existe, ou ele é um psicopata. Achar que o fato da TV Justiça vai mudar o posicionamento dos juízes que o Jobim é de outra geração, né? Não é, professora Sibeli? Eu acho que assim, a TV Justiça, eu acho que não. Mas, até porque a TV Justiça tem uma audiência muito pequena, baixíssima. Agora, a TV em geral, as mídias em geral, mudam sim. Senão a gente não teria tanta mudança aí quanto a prisão em segunda instância. Prisão em segunda instância sim, prisão em segunda instância não. Um vai e vem, caça não caça, derruba não derruba, entendeu? Isso é um reflexo da pressão. Bretas, Moro, juízes aí que deixaram muito claro que estavam querendo aparecer, vamos dizer, como o colega disse, né? Deixaram muito claro isso, nesse ponto. O Bretas, inclusive, por um lado, defendia totalmente, brigava contra a corrupção, mas numa outra ação judicial defendia o seu direito ao auxílio moradia com unhas e dentes, sendo que ele também e a esposa já recebiam. Então, é uma coisa que os caras sentem a pressão, sim, não da TV Justiça, né? Da TV Justiça eu creio que não, mas das outras mídias, sim. Até porque o Bretas lá e o próprio Moro, aí a fala foi contundente da nossa juíza lá do Tribunal Internacional de Haia, né? Quando ela colocou que ela é garantista e que o papel do juiz não é combater o crime. O papel do juiz não é ser o guarda da esquina. Quem lembra dessa palestra? Eu estou tentando lembrar. Eu lembro dela, inclusive foi uma excelente palestra. Silvia Steiner. Ela retrucou muito o ativismo judicial, né? Ela disse que tem uma passagem da judicialização da política para o ativismo judicial,
que isso é deletério à democracia. Ela falou muito bem. Falou bem mesmo. Você está escutando, doutor? Sim, eu ouvi sim, Roberto. Né, professora Cibele? O que a senhora acha? Parece que a professora travou. Assim, eu não vou concordar com muitas coisas que vocês estão falando aí, não, porque eu entendo o seguinte, a situação do judiciário, eu vou falar, né, que eu estou dentro dele, muitas vezes a pessoa olha de fora e acha que é fácil, e não é. A pessoa é chamada para decidir, ela tem que decidir. Eu entendo, sim, que eu concordo em termos que algumas, essa exposição extrema, eu particularmente sou contra, entendeu? Essa exposição extrema. Eu acho também, eu entendo, para mim, eu acredito que quando, igual o Paulo falou, né, que a dever de justiça a audiência é mínima, mas quando é um julgamento que vai ficar o dia inteiro passando na televisão, totalmente, a gente vê até a forma deles se dirigirem, a pompa, muda totalmente. Eu particularmente, sou contra essa excessiva exposição. Eu acho que tem que ser mais discreto, entendeu? Eu acho assim, o excesso de garantismo, eu não sou juíza garantista, é extremo, não sou mesmo, porque eu acho que tudo tem que ser ponderado, não pode ser nada extremado, entendeu? Sou garantista. Eu acho que eu olho tanto a garantia como a sociedade no todo, entendeu? Então, assim, eu olho os dois lados, não olho só um lado, quando eu vou decidir, eu olho os dois lados, tanto da parte como do contexto social e aquilo ali, entendeu? Eu olho o reflexo que vai causar em tudo. Mas eu entendo que deve, sim, diminuir um pouco essa exposição. Eu acho que essa exposição extremada, excessiva, só piora a situação, aí as decisões ficam mais políticas, eu acho que o Poder Judiciário fica mais desmoralizado, muito desmoralizado, entendeu? Apesar da grande maioria, gente, as pessoas não entendem, mas elas sabem, na hora que fala que o ministro fala que vai contra, né? Eles não entendem o fundamento, mas quando vai contra o que eles pensam, ter aquela ideia rasa, é um arraso na sociedade isso, entendeu? Não é que eu entendo que deve, sim, ser levado a todos, mas este excesso de exposição, eu acho, para mim, é muito deletério para a justiça. Muito, muito, muito. Entendeu? Eu acho que deveria diminuir um pouco. Professor, eu posso fazer uma fala aqui, Roveras? A palavra é sua, professor. Então, complementando o que a professora Cibele falou, de fato, e eu concordo com ela, e vou usar, inclusive, o fundamento do próprio recurso extraordinário. Quando você tem uma mídia que escolhe os temas que ela quer passar o dia inteiro na TV, ela não está usando o mesmo requisito do próprio STF. Para um recurso extraordinário chegar ao STF, ele tem que ter repercussão. A repercussão ela é econômica, social, né? Política. Então, quer dizer que todos os assuntos que estão sendo tratados ali são muito importantes. Eles vão muito além do caso. E por que só alguns são? Porque aí existe, novamente, alguém manobrando da população. Então, é igual ao futebol. Eu tenho os torcedores de todos os times, mas a TV só vai passar aquele que tem maior torcida, que vai dar maior audiência. E nesse ponto, quando se permite que a justiça se torne um palco, porque uma coisa é o processo ser público. O processo ser público, quem tem interesse de assistir, assiste. Se todo mundo realmente quisesse assistir, ia para a TV Justiça, porque lá está passando todos os julgamentos. Agora, quando eu permito que as TVs escolham um assunto para passar o dia inteiro na TV, aí eu permito que aquilo se transforme numa manobra. E elas vão passar, inclusive, escolher os trechos que elas acharem melhor. Não existe uma fiscalização sobre isso. Elas escolhem um pedaço do voto do ministro sobre o assunto, o voto do ministro daquele assunto. E ninguém para assistir tudo. Ninguém para olhar tudo. E aí eu tenho uma divulgação tendenciosa. E eu uso como o professor Cibele falou, esse excesso de exposição do magistrado de forma a manobrar
a população a pressionar para um lado, entendeu? E isso é um problema. A TV Justiça, repito, não traz problema algum. É só você perguntar quantos de nós aqui assistimos a TV Justiça o tempo inteiro. A gente não assiste, né? Não dá. Mas tem as pessoas que assistem, elas estão de olho. Agora, cada TV escolher o dia que ela quer passar o julgamento. O julgamento do caso fulano de tal. Inclusive, eu tenho certeza que existem gente com tanta grana que o seu caso específico lá, ele consegue, né, pôr um pouco mais naquele assunto na TV para ganhar um pouco da pressão social, da pressão da sociedade. Então, esse ponto é um problema e concordo com o professor Sibeli. Essa exposição excessiva na mídia, permitindo que a mídia escolha os temas, não estão obedecendo às regras de filtragem do próprio recurso extraordinário. Vamos dizer assim, né? A maioria dos casos lá são de recurso extraordinário. Então, não está obedecendo à própria regra do recurso extraordinário. Se todos os temas que estão lá têm repercussão geral, então todos os temas deveriam ser de interesse da mídia passar a nível nacional no horário nobre. Sabe do que eu estou me lembrando aqui, professor? Da palestra do nosso amigo argentino, eu esqueci o nome dele lá na semana passada no Congresso de Direitos Humanos, onde ele diz lá a questão de que as corporações das comunicações sempre manipularam as informações. E ele diz que isso não é de hoje, isso vem lá do tempo do Antigo Egito, em que os escribas só informavam, que só eles sabiam ler e escrever aquelas coisas lá, informavam só o que era de interesse, e assim vai, desde a época lá dos livros copiados na Idade Média, a prensa de Gutenberg, até o Jean Paul Marat na Revolução Francesa, que exigia cabeças na guilhotina, passando pelo telégrafo, pela era do rádio, pela era da TV. As corporações, ele faz isso uma denúncia nesse sentido, mas o grande problema é como controlar o que as corporações de comunicação entendem que deve ser divulgado ou não. Eu penso que a única forma de controle é abrir completamente para o máximo de pessoas poder informar e comunicar. É claro, né? Existem alguns posicionamentos com relação a monopólios de comunicação, empresas de comunicação que detêm aí 95%, 96% da audiência. Isso é correto, isso não é correto, isso seria uma intervenção estatal, seria censura. Assim, é aquela velha história, é um assunto que cada pena que a gente puxa sai uma galinha, não é? Na verdade? Bom, gente, olha aqui, a professora Sibeli são 20h58, ela já está agoniada porque ela precisa ir para a sala de aula dela. Não, eu queria assim... Oi? Eu vou sair daqui mais um pouquinho, eu vou ficar porque eu marquei 21h10 com meus alunos, Salveiro. Ótimo, então vamos abrir agora para a fase dos finalmente aí, agradecer a participação dos acadêmicos que estão aqui, os professores, professora Sibeli. Deixa eu confirmar aqui na minha lista aqui, professor Leonardo Torres está aqui, professor Welson está indo, professor Welson está indo, então eu vou, nesses últimos 10 minutinhos, vou primeiro pedir para a senhora fazer a despedida e depois abrir a palavra para os outros professores e se algum acadêmico quiser dizer também. Então, professora Sibeli, o nosso dia de hoje foi cansativo, né? Mas acho que valeu a pena, né? Foi muito cansativo, que é o dia inteiro, né? Mas eu acho que foi ideal, eu gostei muito do evento. Achei pena que eu não, como eu falei, não pude assistir na parte da manhã, mas a tarde toda eu acompanhei. Eu agradeço ao Verônica pela sua disponibilidade, né? Sempre me deixando a par das palestras, eu agradeço muito a sua disponibilidade. Agradeço os alunos que aderiram, né, ao projeto. Eu acho que esse tipo de projeto é muito bom aqui. A gente vai, querendo ou não, a gente vai se comunicando e aprendendo a observar e depois comentar e fazer uma crítica. Isso, eu acho que isso engrandece, tanto nós como professores, como os alunos, né? Agradeço o Paulo Exídio, o professor Welson, o professor Leonardo, tem dois Leonardo, né, agora, o Leonardo Torres, né?
Eu agradeço a turma toda e muito obrigada. Podendo e tiver alguma oportunidade, pode contar comigo, viu? Obrigada. É isso mesmo, eu gosto de improviso, viu, professora? Sabe que um dos segredos lá que a gente faz na Hora Cidadã, quem já participou da Hora Cidadã sabe, a gente não gosta de deixar as coisas muito combinadas, não, porque no improviso costuma dar certo. Mas acabou dando certo. Foi um dia maravilhoso, sem dúvida nenhuma. Disse aí a Geanda, cansativo, porém maravilhoso, né? E aí, professor Paulo Isídio, para fechar aqui a nossa reunião. Muito bom, professor. Mais uma vez, parabéns. De fato, Hora Cidadã, né? Já participei lá uma vez. E o improviso, você chega, por mais que eu já esteja o dia inteiro na aula, e quando você chega lá para gravar, é uma pressão diferente, porque você vai para um programa que vai além da sala de aula, né? Além dos rostos que você conhece. Isso é muito bom. Mas o evento, eu não consegui acompanhar as outras palestras, infelizmente, peguei só essa mais fraca, né? Em que pese eu percebi que tem alguns ali defensores, isso é normal, é democracia. E eu volto a comentar aquele ponto, professor Roberto, só para fechar, que em relação aos comentários bloqueados, e nós como advogados, né, e a professora Sibeli está acostumada a isso, cada assunto que alguém fala, o outro tem que rebater, né? A dialeticidade. Então, eu não concordo com esse argumento, é um argumento extremamente fraco. A live do Jorge Mateus, do Gustavo Lima, da Ivete Sangalo, está aí para provar isso, né? 4 milhões, 3 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo, interagindo, mandando mensagem, mandando coração e tudo mais, e não travou, não teve problema nenhum. Então, é uma justificativa extremamente fraca e nada plausível. Ali foi, de fato, sim, uma violação à democracia. E eu me lembro, e mesmo que se justifique com a questão das mensagens de ódio, né, que foi o que eles disseram lá, as mensagens de ódio, eu me lembro e acho muito fraco, tanto o atual governo nesse ponto, em relação às críticas, o ministro da Economia, o presidente anterior, Michel Temer, porque eu me lembro da abertura da Copa do Mundo, em que a presidente Dilma foi vaiada e mesmo assim falou. O pessoal fez um coro de vai, né, tomar, e mesmo assim ela falou, ela não recuou de falar. Ou seja, ali sim tinha democracia, né? Em que pese houvesse um abuso da democracia naquele momento, mas ela não impediu, não fechou o microfone, as TVs transmitiram tudo, né? Não fecharam só no microfone dela, e aquilo foi um coro extremamente complicado, e ela não recuou. O Michel Temer, em comparação, logo depois, na abertura das Olimpíadas, se recusou a falar, né? Não teve coragem. Então, esse é um ponto. Esse é um ponto que eu não poderia deixar de rebater aqui, né? Em relação àquela justificativa de que existiam mensagens de ódio, não são nem um pouco plausíveis em relação, principalmente ao momento e às acusações de fake news, robôs, que o próprio governo enfrenta. Então, era o momento dele provar, né, um pouquinho dessa situação e ver se realmente aguenta as críticas. Então, como que eu vou medir a popularidade de governo e ficar falando que são 60 milhões de votos, quando na verdade nem foram 60, e ao mesmo tempo não permitir, cadê esse tanto de pessoa para defender o governo ali no momento daquela live, daquela palestra. Então, fechando com isso aí a minha participação e agradecendo mais uma vez ao professor Roberoni, professor Sibeli, professor Welso, professor Leonardo e todos os acadêmicos que estão aqui. Só esclarecendo aqui, professor Paulo, as mensagens no canal do YouTube, elas não estavam permitidas desde o início, desde a manhã. Não é só uma questão de mensagem contra aquela palestra que estava finalizando do Paulo Guedes. Ou, segundo o Pansieri diz lá, e o senhor pode confirmar no vídeo, milhares de mensagens odiosas desde o início da primeira palestra da ministra Carmen Lúcia. E a gente sabe disso, que realmente as pessoas, a gente somos brasileiros, a gente sabe que a gente não tem educação mesmo, e a coisa anda feia.
Então, assim, a questão das mensagens foi nesse sentido, foi o dia todo. Carmen Lúcia falando, os caras descendo a ripa, que tem que fechar o Supremo, aquelas coisas das pessoas, né, que democraticamente querem fechar o Supremo e o Congresso, né? Mas eu queria aproveitar esses últimos minutinhos para recomendar aos queridos alunos que estão aí com a gente, quem for conferir esse vídeo no YouTube, todos os resumos eu postei lá no grupo do WhatsApp, eu fiz no modelo TXT, tentei, né, dentro das minhas limitações aqui, dentro do que eu pude, fazer um resumo das falas e deixei também o endereço do canal do YouTube para quem quiser ver esse Dia pela Democracia. Tentando fazer um resumo breve aqui, a ministra Carmen Lúcia falou muito em igualação, depois o ministro Alexandre de Moraes trouxe já um lado mais de investigação, disse que as investigações sobre as fake news possibilitaram ao governo poder entender como esse mecanismo funciona. Tá? Posteriormente, nós tivemos, na parte da tarde, que eu me lembro agora, estou recorrendo à memória, né? A juíza do Tribunal de Haia, que falou sobre a questão do garantismo, deixou bem claro que juiz não está aqui para combater o crime, não. Quem está aqui para combater o crime é a polícia e o Ministério Público. O juiz tem o seu papel, né? E aí eu acho que foi uma mensagem absolutamente clara com relação a esses juízes que querem ser heróis do povo. Os juízes não têm que ser heróis do povo, não. Quem tem que ser herói do povo é a polícia. Como eu sempre digo, quem é meu aluno sabe que eu sempre admiro muito a polícia, porque na carreira jurídica quem prende o bandido é a polícia, não é o juiz, né? E depois o ministro Barroso fez de maneira didática, bem, e o Levitsky, né? Levitsky também apontando os riscos da democracia, dizendo que muitas pessoas e muitos tiranos estão usando a democracia contra a própria democracia. Né? Muito bem, faltam 3 minutos, eu vou encerrar a gravação agora. Agradecer a presença dos professores. O professor Leonardo, eu conferi aqui, saiu da sala, o professor Welson também, só se voltaram aqui. Queria abrir a palavra para algum acadêmico que queira dar sua palavra de boa noite, e se ninguém tiver, eu já encerro a gravação. Tudo bem? Professor, boa noite, parabéns pelo trabalho, estamos aí, professor. Parabéns a todos e tenham uma boa noite. Muito obrigado, Gidalt. Mais alguém? Então tá, vamos interromper a gravação, deixar no canal do YouTube do professor e vou postar lá no grupo. Quer falar, Jean? Abriu sem querer, professor. Muito obrigado pelo dia, foi muito empolgante, muito legal. A gente vive para vocês, né, nós professores. Agradecendo sempre, interrompendo a gravação agora, tenha uma boa noite, e para quem tem aula ainda, boa aula.